Muito bom dia, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Que alegria podermos nos reunir novamente para estudarmos e sentirmos o Evangelho de Jesus. Elevemos os nossos pensamentos. Amado Mestre querido, agradecemos pela oportunidade desta existência. Agradecemos pelas nossas vidas e agradecemos por todas as oportunidades que nos são concedidas por meio dos relacionamentos para que possamos vencer a nós mesmos, edificando pensamentos e sentimentos novos, para que assim possamos crescer em espírito, evoluir para planos maiores e construir a paz em nós. Rogamos por todo o nosso planeta, para que cada ser humano, para que cada espírito, encarnado ou desencarnado, consiga superar a si, transcender a materialidade da existência e se conectar às vibrações superiores, se entregando às leis divinas, permitindo que as verdades do Cristo entrem em nossos corações e que assim todos, nessa sintonia de amor, possamos realmente dar início a um plano de regeneração. Sê conosco, Mestre querido, hoje e sempre, de forma que consigamos fortalecer o nosso espírito para nos entregarmos a este verdadeiro e bom combate, superando o orgulho, o egoísmo, a vaidade que ainda vibram fortes em nós. Que assim seja. Nós estamos iniciando hoje o estudo do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é intitulado Não Separeis o que Deus Juntou. Hoje nós vamos trabalhar o item 1, indissolubilidade do casamento. E vamos usar para esta reflexão uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos 3 a 9. Os fariseus vieram a ele para o tentar, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas porque, pois, disseram-lhe, Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida. Ele lhes respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que quem devolve sua mulher, se não for em caso de adultério e esposa uma outra, comete um adultério. E que aquele que esposa a que um outro devolveu, comete também um adultério. Este é um tema muito importante para todos nós, porque ele tem muita ligação com o nosso planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório é um estudo detalhado da nossa jornada multimilenar,
E esse planejamento ele tem o objetivo de nos proporcionar oportunidades de crescimento, de maneira que nós consigamos construir a paz integral em nossos corações. Mas para isso, nós precisamos seguir esses planos. E se nós seguirmos esse planejamento, nós vamos alcançar planos de mais luz e vamos ser mais felizes. Toda espiritualidade superior, ela se dedica em nos auxiliar, elaborando esse planejamento como uma rota de luz precisa para que a gente alcance a paz. O planejamento encarnatório, ele sempre nos convida a desenvolvermos sentimentos que nós ainda não temos. Por isso que, diante de qualquer convivência difícil que a gente venha a ter, nós sempre precisamos nos perguntar: qual sentimento eu estou sendo convidado a desenvolver que eu ainda não tenho? O que eu preciso aprender com essa situação? Porque o planejamento reencarnatório é uma escola para todos nós e tudo que nos acontece é sim uma oportunidade para construirmos um valor novo, um valor alinhado à prática do bem e ao amor. Mas é muito comum, diante das dificuldades, dos relacionamentos desafiadores, eu perder o foco dessas perguntas que eu deveria fazer para mim mesmo: o que é que eu preciso aprender? Qual o sentimento que eu ainda não tenho, que a espiritualidade superior está me convidando para construir em mim mesmo? Mas eu me perco e acabo me entregando a muita reclamação, a apontamentos, críticas, julgamentos do outro e vitimização. Ou seja, diante desses desafios de relacionamento, eu direciono meu olhar para o outro e esqueço de mim. Passo a criticar o outro e esqueço de aproveitar essa chance que eu tenho para crescer enquanto espírito. E eu perco essa capacidade de enxergar que aquele desafio é uma oportunidade para minha evolução espiritual. E mais importante ainda, escolhida por mim mesmo, porque no plano espiritual, com a consciência mais dilatada e tomando consciência de tudo que eu já fiz ao longo dos séculos, com esse senso de responsabilidade mais apurado, eu mesmo sinto que preciso passar por aquela situação. E eu quem escolho, eu quem peço: olha, eu quero estar do lado daquele espírito. Eu tenho débitos com ele. Eu prejudiquei aquele espírito. Eu quero agora, mesmo sendo atacado, mesmo sendo agredido, enganado por ele, eu quero estar do lado dele para amá-lo, para refazer o mal que eu fiz. Eu quero desfazer o mal que fiz amando ele. E mesmo que ele faça qualquer coisa de ruim comigo, continuarei ali do lado porque eu entendo a minha responsabilidade do que provoquei em séculos passados. Essa é uma escolha nossa. E aí, nos momentos de prova, normalmente nós abandonamos essa chance bendita de crescimento. O fato é que o espírito é produto dos sentimentos. E os sentimentos são produtos dos relacionamentos. Eu só consigo evoluir se eu renovar os sentimentos no amor. Porém, só é possível renovar os sentimentos por meio dos relacionamentos. Ou seja, o relacionamento é o grande artífice do nosso crescimento espiritual.
Isolar-se, fugir, abandonar as convivências significa estagnação do espírito e, por conseguinte, sofrimento, dores, ansiedades, depressões, aflições e tormentos, porque as culpas, os remorsos do mal que fizemos continuam estruturados dentro de nós como esses núcleos de dor. Quando eu me entrego de coração para essas convivências e busco amar, eu diluo essas estruturas doentias no meu perispírito e passo a ficar em paz. A grande maioria de nós ainda não quer assumir essa responsabilidade de crescer em espírito. No trabalho, nos templos religiosos, entre os amigos, na família, o comum hoje em dia é: só vou conviver com quem eu gosto. Se trouxer qualquer incômodo, eu descarto da minha vida. O materialismo tem provocado esse movimento com ainda mais intensidade nos dias atuais. Qualquer situação que me traga qualquer contrariedade, eu deixo de lado. Eu não busco me fortalecer e construir recursos em mim para superá-la. Nós estamos abandonando o nosso planejamento. E é quanto a este ponto que eu gostaria de convidar todos para fazermos uma reflexão, porque este movimento de só convivo com quem eu gosto, ele é extremamente danoso para o espírito. Precisamos ter um entendimento maior, porque amar não é gostar. Amar é muito diferente de gostar. Gostar é um ato bastante egoísta. O que seria o gostar? O gostar é o atendimento das minhas demandas, ou seja, enquanto você faz isso, aquilo e aquilo outro, eu gosto de você, porque você atende às minhas necessidades. Ou seja, eu só te dou do meu afeto enquanto você faz o que eu quero, enquanto você atende às minhas demandas. Tanto é assim que quando a pessoa faz algo diferente daquilo que eu esperava ou daquilo que eu queria, eu costumo dizer: não gosto mais de você. É como um alimento. Eu gosto deste alimento, eu gosto desta comida, deste prato, porque ele tem esse tempero, esse tempo de cozimento, ele tem essa estrutura. Às vezes, se eu mudar um desses elementos, eu já vou dizer: nossa, não gostei mais desse prato. E tem alguns pratos que algumas pessoas gostam e outros não. Nos relacionamentos, nós aplicamos muitas vezes essas mesmas regras e achamos que amar é gostar e que para amar eu preciso gostar. É essa reflexão mais aprofundada que nós queremos trazer, que o gostar não está necessariamente relacionado com o amar. Amar vai muito além. Amar é o fato de eu compreender o tempo do espírito do outro, compreender o estágio onde ele está e, apesar de todas as dificuldades que ele possa vir a ter, eu quero o bem daquele espírito, eu quero contribuir com o crescimento espiritual dele, mesmo às vezes ele me traindo, até mesmo me dizendo palavras difíceis, sendo ingrato, mas eu enxergo aquele indivíduo enquanto espírito, enquanto ser espiritual que ele é. E no movimento do amor, eu quero voluntariamente contribuir com a minha dedicação, com o meu servir, com a minha renúncia, para que ele cresça em espírito e consiga renovar alguns dos seus conceitos. É isso que
vem essa oportunidade para todos nós, o que é muito diferente do gostar. Amar é um movimento interior no sentido de amparar e dar de mim para que o outro cresça em espírito. Isso é amar. A injunção familiar, filho, pai, mãe, é uma oportunidade para nós desenvolvermos esse amor. É uma oportunidade como se a espiritualidade nos dissesse assim: olha, agora vejam se vocês realmente conseguem vencer a si mesmo e se esforcem para perdoar um ao outro. Vamos pacificar esses desentendimentos de séculos. Vocês estão fugindo um do outro há séculos. Vou colocar todos juntos agora nesse planejamento para que vocês tenham essa oportunidade de construir o amor e sair dessa experiência egoísta do simples gostar. Só fico ao lado de quem eu gosto. Não, vamos construir o amor, que é esse entendimento do ser espiritual que o outro é. Isso é belíssimo, porque a partir do momento que eu passo a amar o outro, aceitá-lo como ele é, eu abro portas para que também todos me aceitem como eu sou. É uma troca. Isso é a fraternidade. Então nós temos as nossas injunções, porque eu nasço, bebezinho, eu não tenho como escolher aquele pai ou aquela mãe. São aqueles dois indivíduos. Recebo um irmão, é aquele indivíduo. Então as injunções familiares são oportunidades para que a gente possa desfazer essas contendas, muitas vezes de milênios. Mas, mesmo assim, nós ainda estamos fugindo. É filho que abandona pai, mãe que abandona os filhos, irmão que exclui a irmã da própria existência. Como a gente tem visto hoje idosos abandonados pelas famílias. Na hora dessa oportunidade de luz, dessa oportunidade de desfazermos o mal que já fizemos agora amando, nós negligenciamos mais uma vez a nossa responsabilidade e fugimos. É por isso, entrando especificamente no nosso tema da indissolubilidade do casamento, é por isso que, para aqueles que têm essa previsão no seu planejamento reencarnatório, o casamento é uma experiência tão importante. Porque o casamento é uma decisão do espírito de se relacionar. Diferente de uma injunção familiar de pai, mãe e irmão, o casamento é uma decisão autônoma, uma escolha autônoma do espírito. Eu decido por mim mesmo criar e fortalecer esse vínculo e crescer no amor. Eu estou assumindo essa responsabilidade. Eu compreendo toda essa grandeza de tudo que a espiritualidade está trazendo para mim, para o meu desenvolvimento moral, e por mim mesmo eu aceito esse desafio. É um espírito consciente que assume a sua responsabilidade e luta até o fim. Vou refazer caminhos com a minha companheira, com o meu companheiro, entendo as responsabilidades que tenho neste relacionamento e vou dar do meu amor a estes espíritos que vou receber. Porque se esses espíritos estão vindo no meu casamento, na figura de filhos, é porque tenho responsabilidade com eles. Eu entendo, sinto e estou aberto, pronto e cheio da coragem para enfrentar essa oportunidade até o fim. Eu enxergo que essa vivência
é um grande portal de luz para renovar pensamentos, atitudes e sentimentos no amor. O espírito, consciente de tudo isso, ele sente a beleza e a grandeza dessa chance de vencer a si mesmo e por isso segue até o fim. Esse é o conceito da indissolubilidade do casamento. É a percepção sensata do planejamento encarnatório e é a decisão do espírito de aderir à lei de evolução para que ele possa crescer. Nós não estamos aqui, e é importante ficar bem claro, fazendo apologia para a sustentação de casamentos violentos, com agressões físicas e até mesmo situações que envolvam risco de vida. O que nós estamos falando aqui é da luta moral, do aprender a perdoar e manter-se ao lado daquele espírito que nós escolhemos passar juntos a jornada encarnatória na dor, na doença, na tristeza, na alegria. Nós estamos falando de aprender a desenvolver a renúncia, de servir. Nós estamos falando de desenvolver o devotamento, a paciência. Nós estamos falando de amar. Essa é a proposta do Cristo, quando ele traz para nós o contexto, o conceito da indissolubilidade do casamento. E quando ele coloca que o homem não separe o que Deus juntou. Nós achamos que o junto está vinculado ao gostar. Mas o junto está vinculado ao crescer em espírito. Então, sim, muitos relacionamentos são conflituosos. E são relacionamentos planejados na nossa estruturação encarnatória, para que possamos evoluir enquanto ser espiritual. Esse é o conceito da indissolubilidade. Não está vinculado ao conceito reduzido do gostar. Esse ponto, ele é crucial para que nós não desperdicemos a oportunidade da encarnação. Nós precisamos transformar o que sentimos e o que entendemos para vivenciar efetivamente o amor. Amor é renúncia, amor é resignação, amor é servir sem esperar nada em troca, é dar de si incondicionalmente. São essas conquistas que eu vou elaborar, que eu vou construir no meu espírito, que vão me levar para um plano de paz. Por isso que cada um de nós precisa avaliar no fundo da própria consciência e buscar sentir o seu planejamento encarnatório. E a partir daí entregar-se com todo o ânimo, com toda a alegria, aceitação e dedicação para a construção desse ser de luz que estamos todos destinados a ser. É necessário coragem. E é a essa coragem que nós convidamos a todos os irmãos que estão aqui conosco hoje. É a isso que nós estamos aqui para convidar para essa progressividade da esperança, de sentir que vale a pena lutar e seguir em frente. O que são 30, 40 ou 50 anos de luta em troca de uma eternidade de paz. É necessário que nós passemos a enxergar que é no esforço da luta devotada e resignada que está o nosso passaporte para a felicidade integral
do nosso espírito. Ergamos a cabeça e sigamos em frente. Sigamos sempre em frente. Jesus está conosco e o nosso destino é ser feliz. Que nós não separemos em momento algum aquilo que Deus juntou. Não separemos irmãos de irmãs, não separemos pais de filhos, não separemos maridos de esposas. Que nós saibamos ter esse olhar do amor e enxergar a oportunidade para crescermos em espírito. Nenhum de nós pode interferir no planejamento reencarnatório do outro. Avós não podem sequestrar filhos dos pais. Pais não podem deixar e abandonar filhos à criação de outros familiares. Cada um precisa, nesse momento de transição, se conscientizar. E cada um precisa abraçar o seu planejamento reencarnatório. Nós precisamos, de uma vez por todas, compreender e sentir em nós mesmos que todos estes relacionamentos que nos visitam a convivência são oportunidades pedidas por nós mesmos para dissolver os equívocos do passado, diluir os núcleos de dor e nos abrir a jornada para a paz integral. Sigamos firmes no amor, mas no amor, devotamento, renúncia e doação incondicional. Mestre Jesus, agradecemos, Pai querido, agradecemos pela oportunidade deste Evangelho em nossas vidas, por tanta clareza que a espiritualidade maior traz até nós, para que consigamos compreender e sentir a verdadeira realidade da existência. Jesus, rogamos de Ti forças para que cada irmão, na experiência encarnatória, consiga renovar o seu olhar e consiga, nesses tempos de transição, enquanto trabalhadores da última hora que somos, consigamos nos alinhar com o nosso planejamento e aprendermos com todos aqueles que estão ao nosso lado, que consigamos desenvolver sentimentos novos, principalmente aqueles vinculados ao servir incondicionalmente, ao respeito, ao amor, à paciência, à renúncia e à resignação. Mestre Jesus, que consigamos fugir dessas ilusões do materialismo, dessas concepções equivocadas de que a vida se resume a fazer somente aquilo que nós gostamos. Que consigamos superar tudo isso e possamos, de uma vez por todas, nos entregar ao amor, nos entregar à experiência de respeitar o tempo do espírito do outro, para que tenhamos o nosso tempo espiritual plenamente respeitado. Sê conosco, Mestre amado Jesus, que possamos seguir sempre em frente, lutando, vencendo a nós mesmos, palmilhando estradas de luz que nos levarão de volta ao regaço do Pai de amor.
Sê conosco, para que nos dias tortuosos, nas trilhas sombrias, para que, sendo alfinetado pelos espinhos da ingratidão e do caminho pedregoso, mantenhamos sempre a nossa fé firme e conectada ao mais alto, imantados na esperança de que no mais além, no plano maior, colheremos frutos dulcíssimos do nosso sacrifício e da nossa entrega incondicional. Sê conosco, Mestre querido, para que nos momentos mais difíceis sintamos a luz do porvir em nossos corações. Que assim seja.